Bom, nesse vídeo aqui eu vou fazer mais um vídeo daquele da série dos traficantes, tá? Colocando música alta na rua, tá? Em São Gonçalo, Paraíso, Rua da Caminhada. Aqui os bandidos colocando a música Billy do Michael Jackson aqui, ó. É pra mim que eles estão colocando aqui, ok? Tá? E por que eu estava denunciando o Danilo Gentili, ó? Danilo Gentili, SBT, ok? Danilo Gentili, SBT, Flow Podcast, Petri, aquele indivíduo da seita do compasso, tá? Ok? Ok? Você viu nas últimas entrevistas lá ele levando indivíduos da maçonaria, não foi? A maçonaria é a seita do filme The Crow, tá? Aquele filme The Crow, vou falar sobre o filme aqui, a gente vai falar sobre o filme aqui. O filme The Crow é maçonaria, tá? Ok? O que aqueles caras praticam nesse filme aí, o filme The Crow, isso daí é maçonaria, tá? Esse filme aí, inclusive, denuncia a maçonaria, tá? Ok? Tem uma cena que o personagem do Brandon Lee está escalando uma escada assim, está subindo uma escada assim, tem um olho de Horus bem grandão ali, ó. Tem um desenho de um olho bem grande ali, tá? Ok? Presta atenção que eu vou falar pra você. Esse filme é sensacional, tá? E tem vários simbolismos e a gente vai falar aqui, tá? Ok? Ó. Traficantes do Danilo Gentili, tá? Ó. Traficante do SBT e do Danilo Gentili colocando música bem alta aqui, tá? O Danilo Gentili falou o seguinte assim do Monark: poxa, não tem nada de mal que o Monark falou, as pessoas estão distorcendo o que ele falou. Vocês conhecem muito bem o Monark, não é verdade? Dá até impressão, um maconheiro, um indivíduo que gastava não sei quantos milhões de maconha, tá? Você diga pra mim com quem que ele comprava isso daí. Não, tinha um pessoal muito bacana que vendia isso daí pra ele. Ok? Um criminoso, um bandido. Eles vivem de espólio, de roubar tudo que é de vocês, tá? Fazer fraudes para incriminar pessoas, tá? Pessoas estão vivendo, presta atenção. Uma das coisas é que vários de vocês, tá? 50% de vocês estão vivendo com várias fraudes Second Life e vários crimes que bandidos cometem e joga tudo em bancos de dados de vocês, estão curtindo com a cara de vocês. Outra coisa, a entrevista, digita aí, Danilo Gentili, se digitar Danilo Gentili, você vai encontrar aí. Ele tá de roupão assim, vestindo um roupão, com um charuto na mão assim. O que é isso daí? É a ostentação de um magnata das drogas, de um magnata do submundo. É isso daí mesmo que ele está fazendo ali, aquele charuto que ele senta ali, é que ele é um magnata que domina todo o crime organizado dos bairros, é isso aí que ele está interpretando, aquele personagem. Então ele está de roupão com um charuto na boca, ok? Tá? Ok? Essa do Flow é sensacional. Vocês conhecem o Monark, né? O Monark é aquele puxador de fumo, tem aquele imbecil, aquele verdadeiro de um imbecil que só leva indivíduos mentirosos, tá? Aquele indivíduo que só fala bem de nego mentiroso e trapaceiro, é um Monark, do Danilo Gentili, viu? Um bando de pilantras, tá? Eu fiz um vídeo mostrando aqui pra você que a ideia de ele ter feito uma comparação com a questão de ter falado de nazismo, tá? Aquilo ali, ele deu com a língua nos dentes. O que ele estava tentando? Eu expliquei para você, ó, o que ele estava tentando fazer com aquilo ali. Ele estava querendo fazer uma média, com o pessoal das seitas germânicas, tá? Das seitas satânicas que estão por trás. E quando ele falasse bem daquilo ali, ele ia ganhar mais status com o pessoal por cima. Não vejo nada demais nisso assim, para ele dar aquela puxada de saco. Só que isso caiu na boca da opinião pública civil, as próprias empresas cortaram. Falaram assim, não, a gente não tem nada a ver com isso daí não, esse idiota falou isso daí. Ele deu com a língua nos dentes, ele quis pagar de espertalhão, tá? E aí depois ele ainda falou de novo uma outra coisa, tá? Ok? O lance é o seguinte, ele faz parte, tá, deste esquema em que esses bandidos, tá, esses bandidos do seu bairro, trabalham junto com ele para fazer opinião pública e tirar o espaço de todo mundo. E aí numa dessas situações aí ele começou a se sentir meio pressionado por esse pessoal aí da opinião pública. E aí foi aí que ele caiu nessas armadilhas aí, tá? Porque ele é um pilantra, tá? Ele vive de fazer fraudes, de praticar magia negra em cima dos outros, de roubar, de caluniar os outros, de fazer fraudes para pagar pessoas, tá? Ok? Eu já cheguei inclusive a falar para você, tá, muitas vezes antes aí desse tempo aí de 2020, tá, sobre vloggers fazerem fraudes para matar pessoas, tá, ok? Tá lá no dossiê desde 2011 mostrando,
Tá lá no dossiê, tá? Parte 3, tá? Acessa Linktree/Sinfusion. Acessa o Linktree/Sinfusion, é o meu ali. Você vai baixar os dossiês, você vai baixar os vídeos, tá? Ok? Você vai baixar vai acessar os blogs, tudo ali, tá? Ok? Vai lá para você encontrar tudo isso daí. Posts de denúncias.blogspot.com. Tem várias anotações, posts com anotações, print de tablet de bandido fazendo fraude, tá tudo ali, tá? Mostra para todo mundo isso daí. Print de bandidos satânicos de seitas, tá? Agora eu vou falar sobre o filme The Crow. Tá vendo o bandido colocando música alta de Michael Jackson? Quero falar para você que o Brandon Lee é outro cara sensacional, igual o Michael Jackson, tá? O Brandon Lee era igual o Michael Jackson também, tá? Eu já falei para você que o filme Rajada de Fogo, ele coloca o filme Rajada de Fogo, eles falam palavrões do começo até o final. Do começo até o final. Por quê? Porque a mídia que financia bandidos de bairro, de morro, de ponto de música alta, esses cocôs aí, eles consideram que se você pronunciar um determinado palavrão, você se proceder fora da vontade deles por qualquer razão, eles botam você para fora. Eles têm já um pretexto, você aí não pode mais. Por quê? Porque é um pretexto que eles criam. Eu já expliquei isso daí num vídeo, tá? É uma situação que eles criam para que a pessoa seja justamente a pessoa que vai pisar na transgressão. Só quem fala sou eu. Eles criam essas situações para que a pessoa pise numa transgressão. Ou que fez isso? Vai ser a vida inteira incriminado com várias coisas por causa disso daí. Esses indivíduos todo cagado que coloca música alta no seu... Esses cocôs aí que fazem isso, tá? Eles ficam espionando vocês 24 horas para que qualquer coisa que você... Porque esse indivíduo falou isso assim, cara. Os cocôs aqui passam de informante para você ser vítima de boicotes, magia negra, espionagem, tá? Ok? Preste atenção, agora eu vou falar aqui sobre o filme The Crow. Algumas alegorias do filme sensacionais que eu quero que você mostre para todo mundo, tá? Esse filme é um manual, posso dissecar ele todinho aqui para você, tem vários simbolismos mesmo, tá? Ok? Tudo isso aqui é meu, tá? Ok? Não aprendi vendo filme, não. Comecei a falar sobre esse filme. Não aprendi vendo filme, não. Esse filme eu mostrei para você, foi em 2020 que eu assisti a primeira vez, tá? Ok? Já vim mostrando para você tudo isso daí. Ok? Tá? Não aprendi vendo filme, não! Você fala isso na minha frente, eu te quebro a sua cara. Ok? Já vim mostrando desde 2011 aí pra você. O que simboliza... Não aprendi vendo filme não, porra! Ok? O que simboliza, tá? Aqueles dois bandidos que tem ali no filme, tem 3 ou 4 ali, mas tem pelo menos 2. Um bandido é negro, tem um bandido negro, e tem um bandido com aspecto europeu. O primeiro bandido que o personagem faz a vingança é um bandido negro. E o segundo é um bandido europeu. O que significa? Tem significado sim. Um simboliza um bandido da facção do crime organizado negro, que é esses bandidos do seu bairro aqui, que tem bastante, tá? E o outro simboliza um bandido com aspecto europeu. Por quê? Porque tem uma casta de bandidos satânicos que são europeus. Posts de denúncias.blogspot.com. Nunca aprendi nada vendo filme. Tá sim, isso daí tem a ver sim, tá? Ok? Não é por acaso não. Você vai ver que tem um bandido negro e tem um bandido europeu, né? Porque tem os grupos dos tem os germânicos, ok? Tem os germânicos europeus, tá? E tem os negros, os africanos aqui nas Américas, tá? Ok? Você sabe que africanos aqui na América são financiados para serem bandidos, tá? Ok? Presta atenção, vou colocar outra alegoria para você. Uma das coisas que eu já falei, tá? Ok? Só quem mostra sou eu. O filme começa os caras estuprando uma mulher. Eles estupram uma mulher e eles matam aquela mulher estuprando ela. E então a mulher que é a esposa do cara que aparece aí, ó, esse aí que está aparecendo aí, arranca o olho dela e depois ela prepara o olho para ele comer. Ele come o olho. E aí ele fala assim: o poder está nos olhos e o poder pode ser absorvido. Magia negra. Ó, então você já está vendo. É essa prática de magia. Essa prática de magia negra no seu olho. Que estranho. Ok? Ele fala isso várias vezes. Esse negócio dos olhos. O poder está nos olhos. Né? E o poder pode ser. Ok?
Por que eu citei o Michael Jackson aqui? Porque o Michael Jackson era um anarquista, assim, no que diz liberdade, respeito à liberdade, ele era um completo anarquista. E mais os satânicos, tá, das empresas, os satânicos sociais associados com os bandidos, tá, eles têm o esquema de criar regras, dogmas para as pessoas, que as pessoas não possam fazer uma série de coisas, tá, e ao mesmo tempo eles viverem uma vida politicamente correta, criminal, uma vida criminal politicamente correta. Você consegue entender? Por exemplo, bandidos de bairro, de morro, de ponto de música alta são doutrinados com família tradicional e feminismo. E se você provavelmente acessar qualquer rede social aí que tem as feministas, todas sociaizinhas, arrumadinhas, tá? Tudo associação desses bandidos do seu bairro. Tá, ok? Tá, ok? Os bandidos todos cagados do seu bairro, eles praticam feminismo. Praticam também psicociência, psiquiatria. Se você falar contra a psiquiatria, vão praticar muita magia negra em você. Tá, ok? Psiquiatria, que é coberta a satanismo. Eu já falei, satanismo e psiquiatria. O que eu vou falar aqui agora? Ó, presta atenção. Ó, já mostrei para você a questão de simbolismo de magia negra, tá? Agora eu vou falar sobre esse personagem aí. O personagem que é o chefão da organização criminosa que aparece ali, ele está muito bem vestido, não está? Está bem vestido e bem arrumado. E eu tenho para mim que tem alguns símbolos medievais ali no cenário onde ele aparece. Mas pelo menos no final você vai ver ele com uma espada. Ele pega uma espada medieval assim para lutar. Não, porque isso daí é culturas medievais, cultura de crime organizado medieval. Sim. E por quê? Porque eu já expliquei para você. Porque a cultura medieval era o tempo da espada. Nos tempos da espada se praticava a ideia de destruir uma outra pessoa, de destruir. Então esses grupos que eram primeiramente destruidores, ou seja, eram criminosos, assim, criminosos. Criminosos. Só quem fala sou eu. Eles eram criminosos, eles eram criminais. E o que eles se tornaram? Eles se tornaram um grupo. E esse grupo enriqueceu. Enriqueceu, se tornou o Império Inglês, que foi um dos primeiros impérios. Eu não sei se o Império Francês se originou do Império Inglês ou juntamente. Consegue entender? Juntamente com isso daí. Ou se originou do Império Inglês e aí formou-se um outro grupo. Mas a origem eu acredito que o mais antigo é o Império Inglês. Consegue entender? E essas doutrinas, tanto satânicas que esses grupos praticavam desde os tempos medievais, que fizeram eles se tornarem ricos e o império, eles praticam até o dia de hoje, que é isso daí, bandido no seu bairro. Bandido de bairro, de morro, de ponto de música alta. Tá? Ok? É isso daí. Ok? Posts de denúncias.blogspot.com. Presta atenção, mais aqui. Esse indivíduo que está aparecendo aí, ele é chefe de uma organização criminosa. Você vai ver que os personagens que aparecem na história são tudo bandido mesmo. Só bandido mesmo que aparece ali. Qual é o simbolismo? Simboliza que esse bandido aí, ele representa uma pessoa social, mas não tão social. Não tão social. Ou seja, ele está representando a facção dos criminosos mesmo. Consegue entender? Que é o posts de denúncias.blogspot.com. Que são aqueles criminosos aí que estão à frente desses cocôs aí. Por exemplo, indivíduos, já viu aparecendo na televisão indivíduos com barba ruiva, ó, indivíduos europeus de barba ruiva, uns indivíduos assim que parecem verdadeiros animais. Cara, eu sou vikings. É isso daí. Essa daí seria o simbolismo desses personagens aí. Desse personagem, no caso. Ele é um satânico de seita semi-social, tá? Ele é um marginal social, consegue entender? E então ele faz a mediação com essa bandidagem aí, os indivíduos todo cagado do seu bairro. Consegue entender? Essa mediação aí. E a representação dele, ele é como se fosse um serviçal, um representante de crime organizado, de magia negra, espionagem e conspiração, para um grupo mais social ainda. Por quê? Porque aquela cidade que aparece ali, tudo isso aqui é meu. Nunca aprendi nada vendo o filme. Aquela cidade de Crow que está ali, aqui, pode ver que tem todos os simbolismos que eu estou falando aqui. A cidade é uma cidade, tudo, tem tudo que eu estou falando aqui. Ok? Que eu vim mostrando para você aqui desde 2018. O blog, quando eu fiz o blog lá, post de denúncia, foi antes de ver o filme. Só quem mostra essas coisas sou eu. Nunca aprendi nada de filme. E desde 2011 tem os dossiês lá. 2013 eu mostrando isso daí, associação de empresas com bandido. Só quem mostra sou eu.
Vamos continuar. Então o que acontece? Poxa, ô Jorge, eu fiquei sabendo que existe bandidagem, essa bandidagem é financiada por um grupo, tudo mentira, tá? Ok? Ó, presta atenção. Eu já expliquei para você, uma coisa muito antiga que eu falo para você, que entre empresas não há nenhum tipo de rivalidade, ó. Entre os grupos, poxa, existe uma rivalidade entre o grupo, deixa eu ver, o Império Inglês tem uma rivalidade com os grupos comunistas, não tem? O pessoal comunista, um pessoal esquerdista, o Império Inglês tem uma rivalidade com esse pessoal aí. Mesmo que eles se deem muito mal, eles nunca estão contra eles, porque eles são a parte mais alta, eles são buris, eles têm que caminhar junto. Eles estão na representação dos buris, eles têm que caminhar completamente juntos. Consegue entender? E eles são quase que uma coisa só, juntando todos eles são uma coisa só. E eles seguem como se fossem regras inventadas por eles mesmos num concílio entre eles, consegue entender? Para que as coisas fiquem bem ajustadas. Consegue entender? Então, não. E aí o que acontece? Por mais que você veja a Rede Globo falando contra o SBT, eles são da parte dos famosos, da parte da alta sociedade. Quando você se manifesta falando contra uma pessoa da Igreja da Graça, contra uma pessoa... Só que mostra essas coisas aqui sou eu, tá? Desde 2011, tá? Tudo que eu falei aqui, tudo. Desde 2011. Quando eles se manifestam, quando você fala contra alguém da Igreja da Graça ou contra alguém do SBT, o pessoal da Rede Globo, eles vão fazer frente para esse pessoal aí. Por quê? Porque ao estar falando contra alguém da mídia, você está atacando indiretamente os negócios e interesses deles. Então eles corroídos de inveja para tentar abafar aquilo ali, tá? Ou seja, quando você chega e fala assim, olha, esses caras são criminosos, estão roubando e destruindo o que é dos outros, associado com bandidos, todos os dias praticando magia. E eles vão falar várias mentiras para acobertar isso daí, tá? E fazer várias fraudes em cima de você, justamente num grupo que não tem nada a ver. Isso ainda vai aumentar a parceria entre eles, porque puxando o saco do outro lado, eles tiram alguns tipos de benefício com isso daí. A Rede Globo, o SBT, pode ver que eu delatei para você que o SBT era extremamente puxa-saco da Rede Globo. Quantas vezes você viu o Danilo Gentili puxando o saco da Rede Globo depois disso daí? Muitas vezes. Ok? Porque as pessoas, é verdade, o Danilo Gentili é puxa-saco, então não tem como abafar mais. Pronto, então eles começaram a puxar mesmo o saco da Rede Globo. Ok? Por quê? Porque eles são safados mesmo, tá? Ok? Presta atenção. Você está sendo grandemente prejudicado. Deixa só encerrar aqui o raciocínio, os cagalhões colocando música alta. Eu vou falar a última coisa que significa isso daí, tá? Então pronto. Presta atenção. Então, o que acontece? Esses bandidos, tá? Eles estão tudo junto, tudo funcionando, tudo junto. Quando você vê o SBT falando, tem um grupo criminoso assim, ou a Rede tem um grupo tal, significa que esse grupo é peixe pequeno, está sendo pressionado para fazer a vontade deles, tá? Ou então eles estão querendo banir. Consegue entender? Como, por exemplo, eu mostrei para você, só quem mostra para você sou eu. Aquela situação em que a Rede Globo falou mal do Valdomiro, a Record fez um documentário contra o Valdomiro, não foi? E aí a Rede Globo o SBT juntou e falou também. E eu acho que a Rede Globo também jogou uma coisa, pronto, juntou os três para eles botarem para fora o Valdomiro. E aí o que aconteceu? Eu falei, viu, isso daí é boicote que eles estão fazendo para poder tirar esse cara do mercado dos negócios, que eles viram o mais fraco para eles excretarem fora. Quando eu falei isso, o SBT começou a puxar o saco do Valdomiro, para que aí o quê? Inverter a situação. Tá bom, então a gente puxa o saco do Valdomiro e puxa benefício para a gente assim. O SBT começou a puxar o saco do Valdomiro, ok? São canalhas mesmo, tá? São traidores, são mentirosos, são cínicos, tá? Eles estão aí para fuder as noras de vocês e matar os filhos de vocês, tá? Ok? Preste atenção. Esses bandidos aí, ok? Sem você nunca dever nada, graças a Deus, tá? Nunca devi nada a ninguém, ok? Tá? Presta atenção agora. Vou falar para você. Eu coloquei um vídeo lá no Twitter, que é a segunda parte de um vídeo que eu falei, o Manifesto de Garotinhas. Eu falei assim, o Manifesto Garotinhas Teen, tá? Falei vários nomes de garotas japonesas teen, tá? Abaixo dos 14 anos que fazem pornô. Falei vários nomes para você ver filmes pornôs dela. Aí na metade do vídeo eu falei sobre incriminações que fazem com a questão da peidofilia, até para quem não vê pornografia, tá? Até para quem não vê pornografia.
Aí eu posso até citar aqui para você que em 2010, na época que eu fazia parte daquele período de tempo em que eu fazia parte da igreja, de 2007 até 2010, tá? Eu estava recebendo e-mails, tá? De falso, e-mails fakes, como se fosse o YouTube mandando para mim, como se fosse o YouTube, mas era fake, tá? Não era o YouTube não. A sua conta foi comprometida com a questão da pedofilia. Várias vezes estava mandando para mim lá, ok? Era pessoal da igreja, gente da igreja que estava fazendo isso lá, da Igreja da Graça, ok? Associação dos Bandidos, ok? Tá? Pode me cobrar isso daí. Então não existe nenhuma bandidagem que eles estejam falando mal, se essa bandidagem não está fazendo a vontade deles. Se está fazendo a vontade deles, é como, não existe. Não estou sabendo de nada não. Sonsos mesmo, Danilo Gentili, esse pessoal são tudo bandidos. Tá, ok? Tá, presta atenção. Agora o último raciocínio é o seguinte, sobre bandidos fazerem fraude. Música alta, cada vez que você ouviu aqui nesse bairro Paraíso, Rua da Caminhada, os bandidos colocando música alto, eles estão praticando magia negras e eles estão cometendo crimes com tablets, tá, para me incriminar. Tá? E o que esses bandidos fazem? Estão praticando bastante magia negra na minha cabeça. O que esses bandidos fazem? Eles pegam um tablet, já falei, ó, são vários tipos de fraude, tá? Então eu fiz vários vídeos, não vou ficar repetindo. Por exemplo, eles abrem seu aparelho num lugar, eles fingem que você está lá, tá? Outra, eles espionam, eles abrem um aparelho lá e dizem assim, ó, eles começam, mostra para outra pessoa, aqui, ó, o que aquela pessoa está fazendo? Aí como assim? Eu abri o aparelho dele aqui, ó, é isso daqui que ele está fazendo. Eles fazem isso. Eu abri, estou hackeando o computador dele. Já falei para você que não existe hacker, tá? Não existe, tá? Nunca existiu, tá? Ok? Não existe, nunca, tá? Nunca existiu um hacker, ok? Você nunca viu um, ok? E nunca vai ver, ok? O que existe são bandidos, satanistas, espiões financiados. Ok? Agora, assim como a ideia de hackear o seu aparelho sem espioná-lo não existe, tá? Ok? Praticamente não existe. Espionar um aparelho existe pra caralho, tá? Ok? Uma quantidade de todos os bandidos, tudo que é bandidagem no seu bairro espiona os aparelhos de vocês e rouba, tá? Para o SBT, para o Petri. Aquele sujeito Petri é um verdadeiro de um cocô, de um babaca. É um dos indivíduos mais ridículos desses podcasts, tá? Eu acabei de falar aqui que ele levou um indivíduo, ele está levando indivíduos da maçonaria lá no canal dele. Por que eles fazem isso? Porque quando a opinião pública percebe que eles estão caminhando certo, e fazendo determinadas críticas, ó, o que acontece é o seguinte, a opinião pública quer tirar, é o exemplo que eu acabei de falar aqui para você, do Valdomiro, só quem mostra sou eu, é o seguinte, imagine que a opinião pública está querendo botar eles para fora, está querendo dar-lhe um pé no cu por dentro do Petri. Então eles começam a ser incomodados com magia negra e a opinião pública está querendo dar aquela excretada neles. Por quê? Porque eles não querem, simplesmente não querem. Então o que esses babacas vão fazer? Eles vão ficar com beicinho, e vão buscar influências para se livrar de uma perseguição. É isso daí. De que eles vão? Tira o cu do meu olho. De que eles vão buscar influência disso daí? De satanistas, de seitas, posts de denúncias.blogspot.com que financiam esses bandidos para fazer isso daí. É isso daí. Ué, é a mesma coisa que eu chegar pro bandido, ô seu bandido, você está me incomodando, né? É o quê? Eu vou pagar para você me dar proteção agora. Aí o bandido, tá bom, cara, pô, cara, é isso daí mesmo que você tinha que fazer, cara. É isso daí. É isso da vida inteira, isso daí. Ok? Eu cansei de mostrar para você isso daí, tá? Presta atenção. Agora e aí o que acontece? Tá, o que acontece? Eles começam a ganhar dinheiro para fazer o mesmo contra você. O Petri, o Flow Podcast, pronto, agora eu tô protegendo. Agora, tá vendo aquele indivíduo? Ele mesmo vai fazer a mesma coisa contra você. Eles vão praticar aquele indivíduo ali, ó, praticar magia negra em cima dele, roubar o que é dele. É isso daí, Petri, Flow Podcast, é isso. Você entendeu, né? Você entendeu, né? É como se eu usei até o exemplo daquele filme dos zumbis, né? Um zumbi morde o outro zumbi e aí aquele indivíduo vira um zumbi também. Cara, vou destruir também, cara. É isso daí que eles fazem, tá? Esses indivíduos são sujos, tá? E criminosos, tá? Ok? Eles fazem parte deste esquema do filme The Crow, tá? No seu bairro, tá? Eu não mostrei para você que esse criminoso que aparece na história aí, ele tá prestando serviço para um grupo mais social ainda, que é o bairro The Crow. Ok? Então existem pessoas sociais acima dele, tá? Ok? Presta atenção.
E o que esse indivíduo está fazendo? Está matando pessoas e está espoliando pessoas, que aparece ali no filme. É isso daí que esse criminoso está fazendo. Só que o espólio deles funciona espionagem 24 horas. E algumas pessoas eles apagam, outras pessoas eles matam, outras eles fazem uma fraude para cobertar um crime, tá? São criminosos mesmo, de alta periculosidade. É isso aí que está espionando você. Deixa eu colocar o último raciocínio para a gente encerrar. Pronto, o tablet está na mão do bandido e ele usa ali dentro ele usa drogas, ele fode uma mulher, ele tortura alguém, ele mata alguém com um aparelho, consegue entender? Ele coloca a música alta, ele finge que é você que está fazendo. Por exemplo, a fraude de que você que está lá fazendo isso daí. Por exemplo, quando colocaram o karaokê aqui, eu já sabia logo, eles estão fazendo uma fraude, tá? Eu via os sinais que eles estão jogando através do SBT dessas empresas, eles estão fazendo uma fraude que sou eu que fico lá. No karaokê, eu estou lá no karaokê fazendo barulho aqui no bar. Ok? É isso daí que eles fazem, tá? Ok? Você pode mostrar para todo mundo, tá? Ok? Tá? Pode me cobrar isso daí, tá? Aqui, ó, tá vendo essa música que tá tocando atrás? Chato pra caramba essas músicas, tá? Tá sempre na boca de bandido essas músicas, tá? Eu já fiz o vídeo falando aqui da Maria Mendonça, não foi? Tá sempre na boca de bandido isso daí, tá? Foi no Danilo Gentili. Eu tenho pra mim que o cara que faz as músicas tava no Danilo Gentili esse dia aí, não foi? Foi ou não foi? Os bandidos estavam colocando bastante. Quando foi lá, tava os bandidos colocando muito mesmo essas músicas aqui. Foi pouco depois, foi lá no Danilo Gentili. Porque eles espionam o aparelho 24 horas. E esses sons ficam todos entrando no seu aparelho e ficam ouvindo. Poxa, a gente vai, já que essa música está tocando bastante lá do ponto de música, presta atenção, alguém chega e fala assim, é verdade, ó, eles espionam o bairro inteiro e falam assim, eles ouvem as pessoas falando, poxa cara, toda hora essa música chata pra caralho, essa música assim, ó, consegue entender? Eles escutam o bairro inteiro, o SBT, a Globo, os bandidos, toda a rede de espionagem, ó. E aí eles falam assim, as pessoas, porra, que troço chato desses bandidos colocando, é verdade mesmo, os bandidos estão colocando, isso daí que esse cara tá falando é verdade, os bandidos estão colocando essa porra dessa música. Pouco depois você liga a televisão, tá lá no SBT, o cara que é o dono das músicas ali no programa do SBT, ok? Para você pensar o quê? Tanto para intimidar a pessoa que sabe mesmo a verdade mesmo sobre que eles são bandidos, como para a pessoa peraí, esses caras estão indo no SBT. Estão indo no SBT. Não tem nada a ver com isso não. Acho que a gente se enganou. Esses bandidos estão colocando musical. Estão encostando o cu no meu olho. Uma anedota para você. Um bandido satanista, uma pessoa chegou e falou assim, olha, esses bandidos satanistas espionam pessoas e praticam magia negra em cima dos outros. E aí um bandido que pratica magia negra e espiona no computador e falou assim, cara, eu não acredito nisso não, cara. Eu não acredito nisso não. Eu não acredito que isso é verdade não. Ok? Eu não acredito em nada que esse cara fala, cara. Eu não acredito em nada. Nada mesmo. Ok? Fica mesmo igual um babaca aí acreditando. Ok? Fica acreditando que essa prática no seu olho é superpoderes, tá? Ou então que tem um espírito mal na sua vida. Ok? Os indivíduos que são anticomunistas são todos macumbeiros, tá? Eles são macumbeiros e sabem como praticar esses rituais de magia negra para você sentir o seu olho ardendo, para desarranjar o seu estômago, para você ficar broxa. Aí, cara, eu não sei de nada disso daí não, cara. Isso é problema aí, cara. Procura uma igreja, cara. Procura uma igreja. Aí você vai numa igreja onde o pastor é a conexão de vários macumbeiros do seu bairro. Tu vai numa igreja evangélica onde o pastor é a associação dos bandidos do bar, onde o pastor é macumbeiro, ok? Tá? Ok? É isso daí, tá? Essa é a verdade, tá? Sem nenhum exagero, tá? Sem nenhum exagero aqui. Como eu falei pra você que é pastor macumbeiro, tem pastor que é macumbeiro mesmo, tá? Tem pastor que é macumbeiro mesmo. Mas o que na verdade acontece é que os pastores são a associação de satânicos. Eu falei que quando eu ia na igreja lá, eu sentia forte dores de cabeça. Quando chegava sábado, eu entrava ali e começava a dor de cabeça em cima de mim, tá? Porque eles financiam satânicos, tá? Ok? Pastores, católicos, macumbeiro, mochibas, coçadores de saco, tá? Por exemplo, o Inteligência Podcast, cada vez que eles receberam pastores ali, foi para mascarar para você que o objetivo deles é promover um grande movimento anti-Deus, tá? Um movimento anti-Deus, tá? Ok? Um movimento onde Deus é o diabo, tá?
Os satânicos, inclusive, chamam Deus o diabo de Deus, tá? Ok? Como assim? Sim, os satânicos fingem, tá? Eles fingem que o que eles acreditam é Deus, mas o que eles acreditam é o diabo, para poder socializar, né? Presta atenção. Agora, o último raciocínio para a gente encerrar. Então, os bandidos pegam os tablets, tá? E fazem várias fraudes de incriminação enquanto a música está comendo solta. E a música serve para cobertar magia negra, porque eu acredito que quando esses indivíduos praticam magia negra, eles pronunciam palavras. Eles pronunciam palavras satânicas, tá? Ok? E cometem crimes satânicos quando colocam barulho. Por isso que coloca barulho. Então eles estão praticando magia negra, tá? E juntamente com isso fraudes, tá? Ok? Fraudes e crimes estão cometendo durante o barulho alto, tá? Por isso que eles colocam barulho alto toda hora quando eles começam a praticar magia. Ó, quando colocam barulho, já fiz o vídeo, tá? Você já vai começar a sentir magia negra, tá? Ok? Pode me cobrar tudo que eu falei, tá? Você pode me cobrar, tá? Ok?